Sansão tirou a própria vida? Ele é um suicida? O que você pensa sobre isso? Você acha que Sansão foi condenado ao inferno? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje eu gostaria de estar comentando um pouco sobre a vida de Sansão, mas antes eu já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like aqui neste vídeo, seus comentários e, por favor, ative o sino das notificações. Isso nos ajuda muito. Amém? Então, me ajude a espalhar o Evangelho de Jesus Cristo para mais pessoas. Amém? Glórias a Deus. E eu vou para um rápido intervalo e já volto. Aleluia! Eu disse que seria rápido. Meu irmão, glórias a Jesus Cristo. A história de Sansão, ela se encontra registrada no livro de Juízes, capítulo 13. A vida de Sansão, ela é marcada por altos e baixos. Ainda assim, Deus o usou, mesmo depois de ter violado a vontade de Deus e abandonado a aliança. Ele caiu nas mãos dos inimigos, depois de encarcerado e levado para o templo dos filisteus, ele invocou o nome do Senhor, pois todo aquele que invoca a Deus deve ter fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, eu peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Juízes, capítulo 16, versículo 18. Por meio de Sansão, Deus trouxe libertação a Israel contra os filisteus. Certamente, não era a vontade de Deus que fosse assim, mas Deus respeita a liberdade de escolha de cada um de nós e não impede os efeitos das consequências. A história de Sansão também revela a graça divina e transformadora. O arrependimento, a confissão, o perdão, para tudo isso é necessário ter fé. Por isso que o nome de Sansão está na galeria de Hebreus 11. A Bíblia faz referência sobre Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefeté, de Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo e escaparam ao fio da espada. Da fraqueza eles tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Hebreus 11, de 32 a 34. É triste porque muitos coaches da vida, os pregadores coaches, estes de nome, de renome, conhecido mundialmente,
Eles estão pregando que o que leva ao inferno é só a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como fica a famosa lista dada por Jesus Cristo a João ali na ilha de Patmos? Ou seja, o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, ao qual diz: porém, quanto aos covardes, incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidades sexuais, os bruxos, os ocultistas, os idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte, a morte da alma. Sansão, meu querido irmão, ele morreu em combate. Deus deu a ele uma chance, porque clamou. Vou ler o que Sansão orou a Deus, ou seja, Sansão morreu em batalha. Sansão estava ciente dos seus erros, mas pediu a Deus uma última oportunidade de livrar o seu povo, sua família, ali das mãos dos filisteus. Em Juízes 16, versículo 28 a 30, diz que em um certo momento ele ergueu um clamor a Yahvé e ora ao soberano, o eterno Deus. Ele diz: eu te invoco, te suplico, dai-me força, só mais dessa vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados. Ó Senhor! E imediatamente Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo todo se firmava, e apoiando-se nelas, tendo as mãos direita numa e a esquerda na outra coluna, exclamou: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a sua extraordinária força. E o templo desabou de uma só vez sobre os governadores e todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Juízes capítulo 16. Que fique claro isto: Sansão está na galeria dos heróis da fé. Que você tome cuidado. A sua vida é muito preciosa para Deus. Não atire por conta própria, devido a problemas, lutas, depressões. Saiba que Satanás deseja que você tire sua vida. Satanás quer fazer você acreditar que tirar a própria vida resolve tudo. Tudo acaba. Mas isto não é verdade. Eu não posso contrariar o que Deus deixou escrito. Nós temos alguns registros de casos de suicídios. O primeiro aqui a ser citado é o caso de Abimeleque, filho de Gideão. Ele ordenou que seu escudeiro o matasse após ter sido ferido por uma mulher. Juízes 9, versículo 54. Naquela época, era considerado desonroso ser morto por uma mulher. Algo semelhante também aconteceu com o rei Saul, quando ele percebeu que havia perdido a guerra ali, que lutava, que seria capturado pelo exército inimigo. Saul pediu para que o seu escudeiro o matasse. Mas, nesse caso,
o escudeiro de Saul se negou ao pedido do rei. Então ele mesmo, Saul, se lançou sobre a sua própria espada. E ao ver que o rei havia feito, seu escudeiro também fez o mesmo. 1 Samuel 31, versículo 3 a 6. Também temos o caso de Aitofel, foi um outro que se suicidou. Ele era conselheiro de Absalão, filho do rei Davi. Aitofel não conseguiu lidar com o fato de seu conselho ter sido rejeitado e se enforcou. 2 Samuel 17, versículo 23. Até parece que Judas Iscariotes copiou Aitofel, tempos depois. Agora temos o caso de Zinri, um ex-capitão que se tornou rei de Israel por apenas 7 dias. Também se matou. Ele incendiou o próprio castelo quando a sua cidade foi dominada. 1 Reis, capítulo 16, versículo 18 e 19. Ainda no Antigo Testamento, algumas pessoas consideram a morte de Sansão como tendo sido um suicídio. Mas no caso de Sansão, seu objetivo principal não foi tirar a sua própria vida, mas destruir os filisteus. Amém, amados? Que você cuide da sua vida, procure sempre estar aos pés de Jesus Cristo. E se por algum motivo você esteja com sentimentos de morte, eu peço que você não demore para pedir ajuda. Sejam elas psiquiátricas, terapêuticas, conselhos espirituais. Em momentos difíceis, é preciso se apegar a Deus, vigiar e orar. Que Deus fale melhor ao seu coração. Paz do Senhor Jesus.